dia, na paz do Senhor. Eu quero abrir essa meditação com o Salmo 92, que diz o seguinte: antes que os montes fossem gerados, ou que tu formastes a terra, a terra ainda não era formada, e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja que o salmista está contemplando uma situação que foge à nossa realidade. Ele está dizendo da eternidade de Deus, que Deus é, sempre foi e sempre será, de eternidade a eternidade. E esse texto ele faz tem uma réplica. Eu gosto de pensar assim, porque às vezes as pessoas gostam de prestigiar o Novo Testamento e dizer que o que está no Velho Testamento, está na lei, etc. e tal. Mas não, se nós analisarmos, vamos ver que o Senhor ele continua falando. Ele é o mesmo, né? Ele diz que sua palavra não passa. Agora nós vamos aqui para Efésios, no primeiro capítulo, onde diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Você é fiel em Cristo Jesus? Amém, essa palavra é para você. Eu sou fiel em Cristo Jesus, então essa palavra é para mim também. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz assim: graças seja a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já está abençoado, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Talvez você possa estar se perguntando, mas são bênçãos espirituais. São bênçãos espirituais. Isso está certo. Porque é preciso entender que antes da terra ser formada, antes dos montes existirem, antes de existir esse mundo, antes de existirmos como pessoas, o Senhor já tinha liberado a sua bênção sobre nós. Difícil captar isso, mas é uma realidade, é uma verdade que está aqui, latente na palavra. Ou seja, ele está dizendo que um reino espiritual sobrepõe sobre um reino natural. Primeiro veio o reino espiritual, isso para nós, né? Para nós entendermos. E depois veio o reino natural. Ou seja, Deus, ele tem ciência de tudo isso. E ele está dizendo que em Cristo nós já fomos dotados de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E precisamos estar em linha com essa palavra para que essas bênçãos cheguem até nós. Algumas não nos custou nada, e independente do que quer que façamos ou não, ela veio até nós. A salvação, por exemplo. Basta aceitar. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Esta é uma das bênçãos espirituais que chegou até nós sem nós pagarmos nada por isso, sem nós investirmos nada nisso. É por isso que a salvação há somente em Cristo Jesus. Então o reino espiritual ele sobrepõe o natural. Primeiro as coisas são geradas no espírito para depois chegar até nós. Por isso que nós oramos. Porque nós oramos, nós buscamos no reino espiritual algo que nós estamos pleiteando e que vai se materializar, vai surgir para nós, vai vir a essa realidade da qual nós vivemos. Esse é o motivo da oração. Independente do que seja que nós estaremos pedindo. Então é uma realidade que existe, uma realidade que está aqui confirmada na palavra, mas é uma realidade que muitas vezes nós não a consideramos. Muitas vezes nós não consideramos que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção. Se perguntarmos isso, fizermos uma enquete, muitas pessoas talvez não digam isso, não concordem com isso, mas é uma realidade bíblica. Nós devemos buscar essa realidade bíblica para que ela se manifeste em nossas vidas. No 4 diz assim: conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Primeiro, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. Não dependeu de nós. Ele nos escolheu.
antes da fundação do mundo. Aqui já cai por terra uma série de desculpas que existem por aí de pessoas que se desviam da verdade, não querem nada de compromisso com a verdade e atribuem o motivo dessa falta, né, de compromisso com a palavra ao pai, à mãe, ao pastor, ao presbítero, ao diácono, ao líder, ao governo e por aí vai. Não, você tem que saber que o Senhor já te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te escolheu, agora depende de você escolher Ele. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores, mas devemos fazer a nossa parte. E aqui está sendo dito, né, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes de existir o mundo. Se pegar aqueles que estão, né, com problema na sua família e por causa disso querem abandonar a fé, vamos pegar aí, ó, antes do meu pai, antes do meu avô, antes do meu bisavô, antes do meu tataravô, antes, ou da minha avó e da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, da tataravó e por aí vai. Antes de tudo isso, o Senhor já nos escolheu. Que coisa maravilhosa, maior que essa. Sabemos que nós já ocupávamos um espaço especial no coração de Deus antes de tudo isso se formar. Não existia nem terra. E nele nós já estávamos escolhidos e destinados a sermos mais do que vitoriosos e vencedores sobre a face dessa terra. Aí você entende o que diz lá em Romanos: nada nem ninguém, absolutamente nada, nem absolutamente ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Evidentemente, quem quer se separa por si mesmo, mas nada nem ninguém pode separar alguém, uma outra pessoa, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, se a pessoa quiser se desviar, é um problema dela. E aqui continua o texto dizendo assim, no versículo 6, melhor dizendo: para louvor da sua glória, da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis assim no amado. Nos fez, não é que nos vai fazer, nos fez aceitáveis no amado. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes a gente se pega, né? Tem uma proposta de fazer uma meditação, passar um tempo com o Senhor, e principalmente ali no início, você começa a orar, você começa a adorar, você começa a meditar e de repente você está cantando uma música, mas a tua mente está lá no trabalho, no serviço, na conta para pagar e por aí vai. E aí nós ficamos aborrecidos com isso, porque a nossa proposta ali é de adorar o Senhor. E nós vemos a nossa mente, né, indo para um lado, indo para o outro, e temos dificuldade nisso. Mas Jesus já falou sobre isso, ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas é interessante notar que o Senhor, em momento algum, ele tá dizendo assim: o espírito está pronto, mas a carne eu estou rechaçando, eu estou desclassificando, eu estou repelindo. Não, não. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, mas exatamente por essa razão que Jesus veio. Pelo fato da carne ser fraca. Então nós temos a palavra de Deus do nosso lado, dizendo que o Senhor já operou em nós. Quem pode desdizer? Quem pode confrontar a palavra do Senhor na minha vida, na tua vida? Ele disse que já nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele disse que as nossas bênçãos já se encontram na região espiritual em Cristo Jesus. Ele disse que nós somos mais do que vencedores. É Ele que está afirmando isso, não somos nós. Nós não temos que fazer nada, aliás, o que nós temos que fazer? Apenas aceitar a palavra e vivê-la. Aceitar significa viver, aceitar significa colocar em prática essa palavra em nossa vida. Por isso que Paulo diz: ah, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a prerrogativa de viver o Evangelho. Então essa palavra aqui, eu quero que você se alimente dela, eu quero que você, né, faça uma análise no que o Senhor está dizendo que já fez por nós. Às vezes as pessoas se lamentam dizendo: ah, eu não consigo, eu não posso, para mim as coisas são difíceis e tudo mais. Isso é
é meramente humano. Isso é, vamos dizer assim, do ponto de vista de Deus é aceitável até as pessoas se lamentarem assim, mas não viver pelo resto da vida se lamentando. Pelo contrário, se basear, né, nessa lamentação e nessa deficiência e buscar ao Senhor. A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração e deixareis ser achado de vós. Olha que maravilha que o Senhor tem para nós. E ainda um pouquinho aqui na frente, em Efésios 1, do versículo 16, ele diz assim, Paulo ele vai fazer uma oração especial, por quê? Porque ele vê que é necessário termos entendimento dessa palavra. É fundamental. O Espírito Santo motivou ele a fazer uma oração para a igreja buscar discernimento. Porque quando nós não temos esse discernimento, nós olhamos para as coisas naturais. E olhar para coisas naturais vou usar uma expressão que a gente usa, né, cotidianamente, é barca furada. Por quê? Porque quando nós olhamos para as coisas naturais, nós começamos a mensurar aquilo que temos ou que não temos, aquilo que possuímos ou que não possuímos. Via de regra se resume em tudo isso. E aí nós deixamos de possuir aquilo que nós possuímos em Cristo Jesus, aquilo que nós temos em Cristo Jesus, aquilo que já foi conquistado em Cristo Jesus. Anulamos aquilo que já foi conquistado por nós. Por isso que precisamos do discernimento. E ele vai orar aqui para a igreja. Note bem, ele diz assim, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Note lá atrás que ele estava falando para a igreja. Então aqui ele não está dizendo apenas e tão somente para o povo lá em Éfeso. Ele está dizendo para a igreja, para mim, para você. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Precisamos de sabedoria e revelação no conhecimento do Senhor. Precisamos buscar isso. Senhor, a oração de Paulo é que o Senhor conceda isso. E o Senhor concede e nós temos que tomar posse. Tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais, olha aqui, para que saibais, para que tenhamos certeza disso, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha que fantástico isso, que profundo. Precisamos ter os nossos olhos, né, do entendimento iluminados para que possamos adquirir, contemplar, né, fazer um download disso para a nossa vida, daquilo que Cristo já conquistou e que se encontra nas regiões espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo, nele, se encontra nele. E continua essa oração dizendo, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? A suprema grandeza do seu poder sobre nós, o reino espiritual sobrepondo sobre o natural. Aquilo que nós não vemos aqui, não conseguimos aqui, está tudo lá. E lá, pela fé, pelos olhos da fé, pelo nosso entendimento iluminado, nós conseguimos ver e conseguimos contemplar e conseguimos desfrutar. Nós, os que cremos segundo a operação do seu grande poder, não custou nada, isso aqui já foi conquistado, já está definido já. A palavra do Senhor, né? Se nós lendo esses textos anteriores, nós já vimos que o Senhor já fez tudo isso. E que manifestou em Cristo, aí no 20, Efésios 1, 20, que manifestou em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e colocou a sua própria destra nos lugares celestiais. Ou seja, já está tudo lá. Muito acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. Jesus conquistou tudo isso. E ele está dizendo aqui, o quão grande, o quão poderoso é isso. E colocou todas as coisas sob os seus pés e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo nós. E o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas. O que o fez ser cabeça sobre toda a igreja. Cabeça sobre toda a igreja, o espiritual sobrepondo ao natural. A igreja se encontra aqui
municiada de todo o poder e de toda a palavra que é necessário para vivermos uma vida vitoriosa. Medita nessa palavra e saiba que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora, porque Ele já conquistou tudo. Não deixe de desfrutar desse poder, dessa graça maravilhosa que o Senhor tem para com todos nós. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.